homem escreveu um dos livros mais importantes sobre o sentido da vida dentro de um campo de concentração nazista. Outro escreveu como se estivesse literalmente entrevistando o diabo. E o mais engraçado, o livro mais simples dessa lista, sobre um cara vendendo tijolos na Babilônia, provavelmente vai te ensinar mais sobre dinheiro do que qualquer curso caro por aí. Esses 5 livros, na ordem certa, contam uma história. E se você assistir até o final, vai entender por que essa ordem não é aleatória. Se você chegou até aqui procurando livros para desenvolvimento pessoal para mulheres, eu vou te poupar o trabalho de rolar o TikTok por 3 horas para ver a mesma lista genérica de sempre. Porque hoje, essa lista não é uma lista qualquer. Eu escolhi esses 5 livros porque, colocados em ordem, eles contam uma história. Repara, primeiro você precisa encontrar um propósito. Porque sem propósito, qualquer esforço vira ação desnecessária. Depois você precisa entender o que te impede de viver esse propósito. Porque, vamos ser sincera, quase sempre o impedimento está aqui dentro. Depois vem a parte de eliminar o excesso e focar no que realmente importa. Em seguida, administrar os recursos que você tem, tempo, energia, dinheiro, para construir uma vida que realmente vale a pena. E por último, transformar tudo isso em hábito, porque a motivação passa, o hábito fica. Esse é o caminho. E o 5º livro dessa lista é justamente a peça que amarra tudo. Eu vou te mostrar isso lá no final, mas te garanto, vai fazer todo sentido. Bora começar do começo então, porque ter um propósito literalmente muda toda a sua vida. Viktor Frankl era psiquiatra, judeu, austríaco com uma carreira brilhante pela frente. Aí veio o caos e ele foi levado junto com a família para campos de concentração nazistas, inclusive Auschwitz. Ele perdeu a esposa, os pais, o irmão, passou fome, foi torturado, era obrigado a fazer trabalho escravo. Não sabia quando e como seria o fim daquelas condições extremas. Ele viu com os próprios olhos o ponto mais baixo da crueldade humana. Perdeu tudo que um ser humano podia perder, exceto uma coisa: a capacidade de escolher como reagir a tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E é justamente sobre isso que Em Busca de Sentido fala. Frankl percebeu, observando outros prisioneiros, que quem tinha um porquê viver, um filho esperando em casa, um trabalho inacabado, uma promessa, sobrevivia com muito mais frequência do que quem não tinha motivo nenhum. Não é força física, é sentido. Frankl deu nome a essa descoberta: logoterapia. A ideia central é bem simples, mas difícil de viver. Você não escolhe o que acontece com você, mas sempre pode escolher o significado que dá aquilo que acontece. Um exemplo: 2 mulheres passam pelo mesmo divórcio. Uma vira a coitada que foi abandonada. A outra, como a Shakira, transforma a sua história em arte e vira a mulher que recomeçou e que hoje é mais forte. Mesmo fato, sentidos completamente diferentes. O sentido que você escolhe muda literalmente o rumo da tua vida daquele ponto em diante. E eu sei que encontre o seu propósito pode até parecer frase motivacional cafona. Mas o que Frankl propõe é bem mais prático que isso. Ele diz que sentido não vem de ficar meditando sobre a vida sem fazer nada. Vem de 3 lugares: o que você cria ou realiza, o que ou quem você ama e como você reage diante do sofrimento que não pode evitar. Ou seja, trabalho, amor e postura diante da dor. Só isso. E aqui entra a primeira pergunta que eu quero te deixar. Guarda ela porque vai fazer muito mais sentido daqui para frente. Se o seu porquê sumisse amanhã,
você ainda saberia como continuar de pé? Antes de ir para o próximo livro, que aliás é sobre os 7 medos que sabotam a gente, sem a gente nem perceber, se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. E se você já sabe qual é o seu propósito, comenta aqui embaixo qual é o seu porquê hoje. Bora para o segundo livro, porque agora a gente vai falar sobre o motivo pelo qual, mesmo a gente sabendo o que a gente quer, muitas vezes a gente trava e não sai do lugar. E esse aqui é bizarro e genial ao mesmo tempo. Napoleão Hill escreveu esse livro em formato de entrevista com o diabo. Ele criou essa metáfora de sentar frente a frente com o diabo e perguntar: qual é o seu método favorito de escravizar as pessoas? E a resposta do personagem é de arrepiar, porque não tem nada a ver com fogo ardente e tridente. O método favorito é o medo. O livro lista 7 medos que sabotam praticamente toda decisão humana. Medo da pobreza, medo de perder a liberdade, medo da doença, medo de perder o amor de alguém, medo de velhice, medo da morte. E o mais sorrateiro de todos, o medo da crítica. Repara que nenhum desses é sobre um monstro debaixo da cama. São medos sociais, invisíveis, não do tipo que te acorda gritando à noite, mas que te faz não pedir um aumento, não terminar aquele relacionamento morto há anos, não começar aquele projeto que você tem por vergonha do que os outros vão pensar. Esse medo não te descabela, te mantém presa à mesma vida medíocre por falta de ação. E aqui entra a parte mais genial do livro inteiro, o conceito do ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico é só um nome bonito para uma coisa bem simples. Repetir o mesmo comportamento tantas vezes, sem intenção nenhuma, até que ele vira automático. E depois que vira praticamente impossível de mudar. É o viver no piloto automático. Aquela frase de, sempre foi assim, é assim mesmo. Só que o cérebro adora automatizar comportamentos repetidos para gastar menos energia. É literalmente um mecanismo de sobrevivência dos nossos ancestrais, que precisavam de energia mental livre para reagir ao perigo real, tipo o predador. O problema é que esse mecanismo que te poupa energia para sobreviver também te prende num hábito ruim, numa rotina que não te representa mais, num relacionamento falido. Entre esses 7 medos, tem um que aparece disparado como o mais comum entre as mulheres. E eu vou te dizer qual é. Mas segura essa curiosidade aí, porque ele conversa direto com o próximo livro. E vai fazer muito mais sentido eu te contar lá na frente. O antídoto que Hill propõe para o ritmo hipnótico não é complicado, mas é um pouquinho desconfortável. Decisão consciente. Parar de vez em quando e perguntar: eu escolhi isso ou caí aqui de paraquedas? Só essa pergunta, feita com intenção, já quebra boa parte desse ciclo automático. Voltando àquele medo mais comum entre as mulheres, é o medo da crítica. Disfarçado de não quero incomodar, não quero parecer chata, melhor eu ficar quieta. E esse medo tem uma ligação direta e nada sutil com o próximo livro, porque ele é sobre exatamente isso. Aprender a dizer não, mesmo sabendo que vão te criticar por isso. Esse livro começa com uma imagem simples. Imagina um armário completamente lotado. Roupa que não serve mais, sapato que você não usa há 3 anos, aquela peça que um dia eu ainda vou usar. Ele diz que nossa vida é exatamente esse armário. E a gente vive tentando organizar o caos, sem nunca se perguntar: o que precisa sair daqui?
O essencialismo não é sobre fazer mais coisas de forma mais eficiente. É sobre fazer menos coisas. As coisas certas. E aqui entra um exemplo real que ilustra isso melhor do que qualquer outra teoria. Steve Jobs, quando voltou para a Apple, ela estava quase quebrada. Ele não lançou 10 produtos novos para tentar salvar a empresa. Ele cortou o catálogo de mais de 350 produtos para 4. 4! Foi um corte brutal, não uma expansão, que salvou essa empresa. E lembra daquele medo da crítica que eu comentei? Ele mora bem aqui. Porque a maior dificuldade do essencialismo não é saber o que cortar. É aguentar a cara de quem vai te julgar por dizer não. Se você não prioriza a tua vida, alguém vai priorizar por você. E esse alguém normalmente é o grupo da família, é o chefe que manda uma tarefa às 6 horas da tarde de uma sexta-feira, ou aquela amiga que só te liga quando precisa de um favor. Dizer não é sobre ser antipática, é proteger o espaço para coisas que realmente importam. Que, spoiler, normalmente são bem menos coisas do que a gente imagina. E tem uma lógica quase matemática nisso. Toda vez que você diz sim para algo só por medo de parecer estranha, antipático ou arrogante, você automaticamente está dizendo não para algo que poderia realmente importar de verdade. Só que você ainda não percebeu. Depois que você já sabe qual é o seu propósito, entendeu que o medo te trava no automático e já aprendeu a cortar o excesso, sobre uma pergunta prática, bem pé no chão. E o dinheiro? Porque foco e propósito não pagam boleto. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que esse vídeo não é uma simples lista de livros bons. É um mapa que pode realmente te ajudar a mudar de vida. Se você quer continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo sem precisar caçar informação solta por aí, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda o canal a chegar a mais gente que também precisa ouvir tudo isso. Agora, bora falar de dinheiro. E não vai ter nada a ver com aula chata de planilha. Esse é, sem dúvida, o livro mais gostoso de ler dessa lista inteira. Ele conta a história de Arcade, um personagem criado para ilustrar princípios, mas com uma didática tão boa que é usado até hoje como base de educação financeira. Arcade era um escriba pobre, que se tornou o homem mais rico da Babilônia. E o livro conta, através de histórias simples, como ele fez isso. E o pulo do gato é ridiculamente simples. Pague-se primeiro. De cada moeda que entra, guarde pelo menos uma parte antes de gastar com qualquer outra coisa. Não é sobre ganhar mais, é sobre a ordem que você distribui aquilo que você ganha. O livro também fala sobre deixar o dinheiro trabalhar para você. O que nada mais é do que dinheiro parado perde valor. Dinheiro investido trabalha sozinho enquanto você dorme. E o mais impressionante desse livro é que ele foi escrito há praticamente 100 anos e continua ensinando mais do que muito curso de finanças pessoais hoje. Porque o comportamento humano com o dinheiro não mudou muito. Só trocamos as moedas de ouro por Pix. E é aqui que o fio condutor dessa lista começa a se fechar. Você já sabe sobre seu propósito, já sabe o que te trava, já sabe cortar o excesso, sabe como se sustentar financeiramente. Agora só falta uma peça. Como fazer tudo isso durar? Porque motivação a gente já sabe, não dura sozinha. Esse livro é o elo que eu prometi lá no começo. Esse livro fala sobre a neurociência por trás dos hábitos. E a explicação é surpreendentemente simples.
Todo hábito segue um ciclo de 3 partes: gatilho, rotina e recompensa. Alguma coisa dispara o comportamento, que é o gatilho. Você executa o comportamento automático, que é a rotina. E o cérebro recebe uma sensação boa em troca, a recompensa. Repetido vezes o suficiente, esse ciclo vira automático. Literalmente, ele passa a ser processado pelos núcleos de base, a região do cérebro ligada a comportamentos automáticos, e não mais pelo córtex pré-frontal, que é a parte responsável pela decisão consciente. E aqui está a virada. Você não precisa eliminar o gatilho e nem abrir a mão da recompensa. Você precisa manter os dois e trocar só a rotina do meio. Um exemplo real, o de Michael Phelps, o nadador olímpico. O treinador dele construiu, de propósito, uma rotina fixa antes de cada prova. Os mesmos alongamentos, mesma ordem, ouvindo praticamente a mesma coisa, para que no dia da competição, mesmo sob uma pressão extrema, o corpo de Phelps já sabe exatamente o que fazer. No automático, sem precisar da cabeça gastando energia decidido. O hábito virou vantagem competitiva, não vício. E é aqui, gente, que os 5 livros se encontram. Repara com calma. Frank vai te dar propósito. Hill mostra que o medo, o ritmo hipnótico, é literalmente um hábito ruim, tomando conta da tua vida sem permissão. O essencialismo te ensina a cortar o excesso para realmente sobrar espaço para o que importa. A Arcade te dá o hábito prático de sustentar isso financeiramente. E o Poder do Hábito te entrega um manual técnico de como fazer qualquer mudança durar, trocando a rotina, mas sem perder o gatilho nem a recompensa. Eu não escolhi esses 5 livros porque eles são famosos, porque todo mundo fala deles no desenvolvimento pessoal, e nem foi uma lista aleatória feita do ChatGPT. É basicamente um caminho. Descobrir por que fazer, entender o que te trava, cortar o que atrapalha, sustentar com inteligência e, por fim, fazer isso virar parte de quem você é. E não só uma fase de euforia passageira que começa na segunda e acaba antes mesmo da semana terminar. Se esse vídeo fez sentido para você, o próximo passo não é sair e comprar esses 5 livros e deixar todos eles juntando poeira na estante. Escolhe um deles para começar. O que mais te inspirou hoje? E comenta aqui embaixo qual foi, porque isso me ajuda demais a saber o que trazer no próximo vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos, porque essa não foi a última lista assim que eu vou trazer. E se você conhece alguém que precisa exatamente de um empurrãozinho hoje, já manda esse vídeo para ela agora, antes que você esqueça. E te vejo no próximo vídeo.